Jonas 3,4, tema da mensagem: pecadores nas mãos de um profeta irado. Jonas aqui estava arretado, gente, olha, fogo nos olhos, faca na caveira, como diz o outro, né? Vamos ficar de pé para ler a palavra? E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída, arrasada completamente. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, ministra aos nossos corações, ajuda-nos, Senhor, a pregar na unção do teu Espírito e para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem está na escolinha lá? É só Dani com os meninos? Tem mais? Senão eu ia mandar todo mundo ficar aqui, escutar sobre Jonas irado. É bom as crianças aprenderem já os dois lados da face de Deus. Queridos, mensagem dura, essa que Jonas pregou aqui, que você leu comigo. Veja que interessante, ele não pregou sobre o amor, e muito menos sobre a misericórdia de Deus. Ele não enfatizou isso, não pregou sobre a graça, e nem sobre o perdão, não falou sobre isso. Ele não conclamou aqui os ninivitas a que se arrependessem de seus pecados, com a promessa de reconciliação com Deus. Ele não falou sobre isso. Ele pregou uma dura mensagem de juízos. Ele disse simplesmente: em 40 dias, tudo aqui será destruído. Ele foi o tipo do evangelista que realmente apresentou, em primeiro lugar, a justiça de Deus, o juízo de Deus, né? Realmente o evangelismo, queridos, sempre deve começar com a justiça e a santidade de Deus. O pregador, ele deve proclamar a pecaminosidade do homem, sim, as exigências da lei, sim, o castigo estabelecido pela lei e as consequências em se quebrar a lei de Deus. Toda mensagem começa com juízo, mas precisa terminar com graça. Isso porque somente o homem que reconhece a sua culpa corre em direção a Jesus para encontrar em Jesus a redenção e o perdão. Porque como ele vai se arrepender se ele nem sabe que é pecador? Como é que eu vou falar sobre o amor se a pessoa nem sabe que Deus odeia o pecado? Porém, Jonas enfatizou somente um dos atributos de Deus. Qual foi? A sua justiça. Só um, mas rejeitou outros atributos também divinos, como compaixão. Deus é misericordioso. É ou não é? Se não fosse, não estaríamos mais aqui. Deus é compassivo. Jonas rejeitou a misericórdia. Um outro atributo: graça, perdão, longanimidade, bondade. Jonas não falou sobre isso. Não. Ou seja, apesar de pregar o que Deus mandou, Jonas omitiu a revelação geral de Deus. Só pregou uma parte, só um lado da moeda. Só que existem dois lados. Deus realmente fica irado, mas quando o homem se arrepende, ele aplaca a sua ira e concede misericórdia e perdão. Agora, diferente de Jonas, existem pregadores que só enfatizam a graça e o perdão. Já vão para o outro extremo. Só graça e perdão. Pregadores que só pregam sobre a paciência e o amor do Senhor. Pregadores que gostam, assim, de alegrar o coração de seus ouvintes com frases do tipo: você é o centro do coração de Jesus. Mas a pessoa está afundada no adultério, mas ela é o centro do coração de Jesus. Você é a menina dos olhos de Deus, mas o sujeito está afundado na pornografia. Que menina é essa? Menina dos olhos de Deus? Você é o centro das atenções de Jesus, mas a pessoa é fofoqueira, murmuradora, invejosa, avarenta, ingrata. E ela ouve isso com todos os seus pecados, amacia o ego.
É ou não é? Mensagens como essas faz com que a pessoa, queridos, vá para um inferno suavemente, sem incômodo, sem crise de consciência, sem preocupação com o seu modo de viver. Independente do que você faça, você é amado por Deus. Jesus te ama. Realmente Jesus ama. Agora, só um lado da moeda cria problemas. Irmãos, existem pastores que são proibidos por suas denominações de pregar sobre pecado, sobre inferno, sobre juízo. Eles não podem pregar sobre isso. O pastor, presidente ou bispo-mor já dá uma determinação: não pregue esses temas. Pregue sobre prosperidade, sobre cura. Pregue sobre o amor de Deus, sim, isso é bom. Pregue sobre a misericórdia, mas não fale sobre pecado. Não fale sobre o inferno. Essa mensagem pode ser certa, mas não dá certo, não traz recursos. Não dá ibope. Por exemplo, queridos, a maior igreja americana tem um pastor que só prega coisas boas. A maior igreja dos Estados Unidos. Só prega coisas boas. Céu, perdão, saúde, prosperidade. Ele prega o que seus ouvintes gostam de ouvir, e não o que eles precisam ouvir. Não estou exagerando. Esse pastor de nome Joel Osteen já começa seus sermões contando uma piada. E piada sem graça. Eu ouvi uma e falei: meu Deus, como o povo pode rir? Eu não sei contar muita piada não, mas de vez em quando Biana ri. Mas ele já começa contando piada. E os temas das suas mensagens e seus livros sempre giram em torno do bem-estar humano, da felicidade dos seus ouvintes ou dos seus leitores. Os temas, por exemplo: Deus tem mais coisas reservadas para você. É um livro que bomba, né? Deus tem mais coisas reservadas para você. Título de uma mensagem dele: 5 passos para expandir sua visão. Olha, seus melhores dias estão chegando. Gente, comece a gostar mais de você mesmo. 7 passos para encontrar a felicidade. 7 passos para desenvolver seu potencial e realizar seus sonhos. Não, isso bomba. Dá ibope. Quem não gosta? Ser humano é a natureza humana, queridos. Gosta disso. Gosta de ouvir coisas boas. Gosta. Ele tem coceira no ouvido. Agora, sabe qual o raciocínio desse pastor em não pregar mensagens contra o pecado ou alertando o seu povo acerca de um inferno de fogo onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, que Jesus pregou sobre isso? Qual é o raciocínio dele? Qual é a lógica humana? Ele diz: o povo já está tão sofrido, ele enfrenta tantas dificuldades e adversidades. É problema com sogra, é problema com vizinho, é problema com cunhado. Eu não tenho esse problema não. É problema financeiro. O povo já vem com um problema de saúde, cheio de carrapicho, problema no casamento, problema com filhos. Então, o raciocínio do cidadão, do infeliz. Então, quando esse povo vem à igreja, espera ouvir uma mensagem positiva e não negativa. Aí você fala assim, a gente fala assim: pô, realmente esse pastor tem razão. Pô. Dentro de uma lógica humana, dentro de uma perspectiva aqui da terra, ele tem razão. Agora imagine se Jesus pensasse nisso, assim. Jesus já foi mais que pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Já começou seu sermão pregando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Já trouxe na primeira mensagem arrependimento. Se ele fosse da mesma linha desse pastor, então eles não querem ouvir desse pastor sobre condenação, pecado, inferno, diabo ou demônios. Eles precisam de uma palavra positiva que os coloquem para cima, uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento. Então, em vez de pregar sobre o inferno, eu prego sobre o céu. O raciocínio dele. Em vez de pregar sobre condenação eterna,
Eu prego sobre vida eterna. Em vez de pregar que o homem é pecador, eu prego que ele é especial. Por que eu vou mexer naquilo que está dando certo? Em vez de pregar que Jesus está voltando e que precisamos voltar para ele antes, eu prego sobre o céu que começa aqui agora. Andar ruas de ouro lá em cima? Não, vamos andar agora. Vamos pregar sobre prosperidade, cura. Numa entrevista ele disse que escolheu se concentrar na bondade de Deus e não no pecado. Irmãos, esse pastor é um sucesso, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Estou exagerando não? Se você quiser no privado, eu mando uma mensagem para ele, para você ouvir. É um sucesso. Seu ministério alcança 7 milhões de espectadores por semana, só nos Estados Unidos, e outros milhões ao redor do mundo. Sua igreja, a maior dos Estados Unidos, a cada culto, são mais de 17 mil pessoas. Sabe qual a fortuna dele? Mais de 100 milhões de dólares. Fortuna pessoal de um pastor. Mas tem um outro pastor americano, Kenneth Copeland, que a fortuna dele está estimada em 3 bilhões de dólares. Imagine um pastor tão rico assim. Agora, os milhares que os seguem estão no contexto do que Paulo profetizou lá em 2 Timóteo 4:3. Os milhares que o seguem, ou os seguem. Diz assim, porque chegaram uma época, e já chegou, quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Estamos nessa época, queridos. Vão procurar mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Agora, o pastor, juntamente com outros milhares enganadores, também estão na Bíblia. Tanto os seguidores como os pregadores. Os seguidores são aqueles que têm coceira no ouvido. Agora, os falsos pastores estão também na Bíblia. 2 Timóteo, 2 Pedro 2, 1-3. Mas naqueles dias também havia falsos profetas, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Estes contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos funestos, de que não há erro nenhum no pecado sexual, e por causa deles, Cristo e seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. Irmãos, esse pastor americano, junto com outros milhares, eles não eram discípulos de Jonas, não. Na verdade, Jonas era totalmente o oposto deles. O oposto. Jonas foi para outro extremo. Ele disse simplesmente, em 40 dias, tudo aqui vai ser destruído. Em 40 dias, vocês vão para o inferno. Desenhando. Deus vai pesar a mão dele sobre vocês. Olha, não vai demorar muito não, hein? 40 dias. Que mensagem. Queridos, o número 40 na Bíblia fala de provação, julgamento, condenação. Sempre quando tem o número 40, é porque o problema está estabelecido. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, lembram? Moisés ficou no Monte Sinai por 40 dias. A nação de Israel foi provada no deserto por 40 anos. Os judeus espias exploraram a terra de Canaã por 40 dias. Elias demorou 40 dias em sua fuga para o Monte Horebe. Golias, lembram? Desafiou o povo de Israel por 40 dias. Jesus, nosso Senhor, foi tentado durante 40 dias no deserto. E Jonas anunciou que em 40 dias Nínive seria destruída. Só que Jonas não tinha compaixão no coração. Não tinha. E muito menos lágrimas nos olhos. Ele pregava o juízo divino. Tinha sangue nos olhos, mas nenhuma lágrima a escorrer
na sua face. Ele pregou aos ninivitas sobre o juízo de Deus, mas não ofereceu para eles a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Não, ele não apresentou esse outro lado da história. Jonas apresentou aos ninivitas um Deus irado, iracundo e vingativo, mas não ofereceu àquele povo a possibilidade de arrependimento. Que Deus é um Deus compassivo, e quando o homem se arrepende de seus pecados, abandona, Deus perdoa, restaura e levanta. Essa mensagem, o outro lado da história, Jonas não apresentou. Alguns sugerem até que ele foi fiel em pregar o que Deus mandou. Deus mandou ele pregar isso, mas sem amor, sem compaixão, sem sentimento, sem lágrima nos olhos. Leonardo Ravenhill, um pastor inglês, já morto, homem de Deus, ele conta a história de um criminoso de nome Charles Peace. Esse homem não respeitava a lei de Deus e muito menos a lei dos homens. Um dia ele foi preso, condenado à forca. O crime era capital, ia ser enforcado. No dia da sua execução, ele foi levado ao corredor da morte, na penitenciária de Leeds, na Inglaterra. Corredor da morte. À sua frente ia o capelão da prisão. Imagina, um preso, amarrado, na frente dele um pastor, e esse pastor ia lendo versículos da Bíblia sobre o inferno de fogo que nunca se apaga e que o bicho nunca morre. E muitas referências. E Charles Peace atrás, ouvindo aquelas mensagens sobre o inferno. Imagina, ele está caminhando para o inferno, ouvindo mensagens sobre o inferno. E esse pastor lia essas referências com uma voz monótona, desinteressada. Tô nem aí. É ele que vai, não sou eu. E o criminoso perguntou aí ao pastor o que estava lendo. E o capelão, o pastor, respondeu que estava lendo o Conforto da Religião. Que conforto, né? Conforto da Religião. E Charles Peace ficou chocado de ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão mecânica, tão fria, tão calculista, tão sem emoção. E ele se perguntou, o criminoso, como alguém podia ser tão apático a ponto de conduzir outro para a forca sem emoção alguma, lendo-lhes palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a tombar. Será que aquele pregador cria de fato que existe o fogo eterno? Será que aquele capelão daquela penitenciária realmente acreditava no inferno que arde incessantemente e nunca consome suas vítimas, já que tudo era dito sem emoção, sem lágrimas, sem empatia, sem se colocar num lugar do outro? Seria humano um indivíduo capaz de dizer ao outro assim, friamente, você está morrendo eternamente sem nunca conhecer o alívio que a morte poderia dar-lhe? Friamente, sem nenhuma emoção, sem nenhum sentimento? Aquilo foi demais para o condenado, para Charles Peace, e ele se pôs a pregar. O bandido, condenado à morte, começou a pregar para o pastor que estava pregando sobre o inferno sem lágrima nos olhos. Veja só o sermão que esse condenado pregou no próprio instante em que caminhava para o inferno. Senhor, disse ele dirigindo-se ao pastor, se eu acreditasse nisso, em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma, e se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro, e acharia que haveria valido a pena para salvar uma alma do fogo do inferno. Esse condenado pregou para o pastor, que estava falando sobre o inferno sem emoção. Irmãos, esse homem morreu enforcado, e é um fato verídico, não é uma ilustração, sem sinais de arrependimento. Sem sinais de arrependimento. Provavelmente ele se perdeu, porque ouviu uma mensagem de alguém que estava totalmente apático, indiferente. Jonas se parece bastante com esse capelão, né, que pregava sobre o inferno. Tipo assim, Jonas tinha
um certo desejo mórbido e que realmente aquilo que ele estava falando se cumprisse na vida de seus ouvintes, de todo o povo de Nínive. Ele prega um sermão de juízo sem abrir a janela da esperança. Jonas encurrala seus ouvintes aqui no corredor da morte e não lhes dá nenhuma oportunidade de arrependimento, queridos. Não dá. Ele pregou uma mensagem apenas pela metade, mesmo tendo pregado a palavra de Deus. Assim como esse pastor americano só prega uma parte da mensagem e não prega o outro lado, Jonas pregou também só uma parte e não todo o conselho de Deus. Ele trovejou a lei, mas não ofereceu a chuva restauradora da graça do Senhor. Se aquele capelão, ao levar aquele condenado à forca, realmente falasse sobre o inferno, mas apresentasse a graça de nosso Senhor Jesus, talvez ele se convertesse, se arrependesse, como foi o caso daquele ladrão na cruz, que se arrependeu. Por que ele se arrependeu? Palavras que ele ouviu do próprio Senhor na cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Palavras. Jonas falou da ira de Deus, mas não da sua misericórdia. Ele pregou um sermão com toneladas e toneladas de condenação, mas não tinha uma grama de graça, de favor, de misericórdia. Irmãos, pregar sobre o inferno, sem dar oportunidade ao ouvinte de ir para o céu, é covardia, é maldade. Pregar sobre o pecado ou contra o pecado, sem mostrar o caminho da libertação ou do perdão, também é perda de tempo. Pregar o juízo divino sem mostrar misericórdia divina é maldade. Com isso eu aprendo que não basta pregar o que Deus manda. Como pregamos? E a motivação com que pregamos é o que importa, sabia? Precisamos amar aqueles a quem Deus nos manda pregar. Sempre que pregarmos sobre o juízo de Deus, precisamos ter a mesma atitude ou a mesma compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que chorou sobre Jerusalém, a cidade condenada, que seria realmente destruída, e foi destruída no ano 70. Porém, Jonas não amava seus ouvintes. Muito pelo contrário, o que ele queria é que a sua mensagem se cumprisse na íntegra, e que todos eles fossem destruídos e mandados para o inferno. Isso é o que ele queria, literalmente. Podemos até supor que Jonas tenha sentido um certo prazer mórbido em pregar aquela mensagem de condenação. Prazer mórbido. Certo comentarista diz que é muito fácil ser como pregador que, embora estivesse dentro da palavra na apresentação das advertências de Deus contra pecadores, agia como se estivesse alegre por seus ouvintes estarem a caminho do inferno. Isso me faz lembrar de uma famosa pregação de Jonathan Edwards, do século XVIII. É fato, é história. O tema da mensagem foi pecadores nas mãos de um Deus irado. A mensagem de hoje é pecadores nas mãos de um profeta irado, né? Mas ele pregou sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu já li esse sermão algumas vezes e marquei quantas vezes ele fala sobre o inferno. Só numa mensagem. Ele prega ou cita o inferno mais de 70 vezes. E com outros sinônimos, como abismo, fornalha de fogo, chamas vermelhas, fogo incandescente, e etc. Essa mensagem já está disponibilizada no YouTube. Eu vou botar no grupo da igreja. É uma boa meditação para a tarde, depois do almoço. E o Josemar Bessa é o que faz a narração desse sermão. É interessante que no fundo assim ele bota tipo algumas labaredas de fogo e vai pregando. Misericórdia, gente. A gente ri assim. É bem vívido. É bem impactante. A narração é boa. Sabe qual foi o contexto e o resultado dessa pregação de Jonathan Edwards? Em 1741, olha só. 1741. Até hoje se fala dessa pregação. Até hoje se comentam. Orlando Boyer, em seu livro Heróis da Fé, conta um pouquinho.
Diz assim, ó, o povo ao entrar para o culto mostrava um espírito leviano e mesmo de desrespeito diante dos 5 pregadores que estavam presentes. Jonathan Edwards foi escolhido para pregar. Era um homem de 2 metros de altura. Seu rosto tinha aspecto quase feminino, bem delicado, e o corpo magro, de tanto jejuar e orar. Ele ficou 3 dias de jejum e oração antes de pregar. Então estava 3 dias sem comer quando ele subiu ao púlpito. Sem qualquer gesto, encostado num braço sobre a tribuna, segurando o manuscrito na outra mão, falava com voz monótona. Imagine a cena, ele era míope, um manuscrito, o esboço feito à mão, aqui ele só ia lendo, tipo assim, lendo e olhando para o povo. E discursou sobre o texto de Deuteronômio 32, 25, que diz: ao tempo que resvalar o seu pé, ao tempo em que você escorregar. Depois de explicar a passagem, acrescentou que nada evitava por um momento que os seus ouvintes, aqueles que estavam ali, caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus. Afirmou que Deus estava mais irado com alguns de seus ouvintes do que com muitas pessoas que já estavam no inferno. Esse foi o tema da mensagem, queridos. Imagine, mais de 500 pessoas no culto. Disse ainda que o pecado era como um fogo encerrado dentro do pecador e pronto, com a permissão de Deus, a transformar-se em fornalha de fogo e enxofre, e que somente a bondade, a vontade de Deus, do Deus indignado, os guardava da morte instantânea. Prosseguiu então, aplicando o texto aos seus ouvintes, dizendo: aí está o inferno com a boca aberta. O pessoal nem dormiu, né? Não existe coisa alguma em que vocês possam se firmar e segurar. Entre vocês e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre a cabeça de vocês, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, vocês seriam destruídos e se tornariam como a palha da eira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como um homem segura uma aranha ou um inseto nojento sobre o fogo durante o momento para deixá-las cair depois, está sendo provocado em extremo. Que mensagem dura! Não há que admirar, disse para os seus ouvintes, se alguns de vocês com saúde e calmamente sentados aí nos bancos passarem para o inferno antes do amanhecer. Que pregador, hein? Que mensagem! Porém, Jonathan Edwards não ficou somente no inferno. Graças a Deus que ele não foi como Jonas e muito menos como Joel Osteen, que pregou só sobre o amor, e nem Jonas, que pregou sobre o juízo. Ele falou de inferno, mas concluiu a mensagem com a graça de Deus. Na conclusão desse sermão, Edwards mostrou uma luz no fim do túnel para seus ouvintes. Ele disse: e agora vocês têm uma excelente ocasião. Hoje é o dia em que Jesus abre as portas da misericórdia para vocês e se coloca de pé, clamando e chamando em alta voz aos pobres pecadores. Este é o dia em que muitos estão se reunindo a Ele, se apresentando ou se apressando em chegar ao reino de Deus. Inúmeros, disse ele, estão vindos diariamente do norte, do sul, leste e oeste. Muitos que estavam até bem pouco tempo nas mesmas condições miseráveis que vocês, estão felizes agora, com os corações cheios de amor por aquele que os amou primeiro e os lavou de seus pecados com seu próprio sangue, alegrando-se na esperança de ver a glória de Deus. E ele finalizou o sermão dizendo: como é terrível ser deixado para trás no dia assim, ver os outros se banqueteando enquanto vocês estão penando e se definhando, ver os outros se regozijando e cantando com alegria no coração, enquanto vocês só têm motivos para plantear por causa do sofrimento de seus corações e de lamentar por causa das aflições de vossas almas.
Como podem vocês descansar por um momento sequer em tal estado de alma? Será que as vossas almas não são tão preciosas como as almas daqueles que, dia a dia, estão se juntando ao rebanho de Cristo? Amados, o resultado desse sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão, para que eles contemplassem a realidade e o horror da posição em que eles estavam. Nessa altura o sermão foi interrompido. Ele não conseguiu concluir. Interrompido com gemidos dos homens e gritos das mulheres. E mais, quase todos ficaram de pé. E outros caíram em seus assentos. Foi como um furacão soprasse e devastasse toda uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade de Enfield, onde se localizava a igreja, ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que até aquela hora confiavam à sua própria justiça. Achavam que estavam indo para o céu por causa das suas boas obras, por causa do seu estilo de vida puritano, moral. Esperavam que a qualquer momento que Jesus descesse dos céus com os anjos e apóstolos ao seu lado e que os túmulos entregassem os mortos que neles havia. Queridos, esse foi o resumo do sermão de Jonathan Edwards. Ele condenou o pecado, sim. Ele botou o dedo na ferida, sim, mas apresentou a graça e a misericórdia de Deus. Por mais que ele tenha enfatizado mais o juízo e pouco a graça, mas pelo menos, no modo geral, as suas mensagens não eram só sobre o inferno. Ele pregou sobre o inferno, mas concluiu com o céu. Ele colocou seus ouvintes, sim, contra a parede, mostrando a malignidade do pecado, mas apresentou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, o sermão de Jonas, não Jonathan Edwards, mas o Jonas aqui, não teve um apelo ao arrependimento, não teve uma palavra de esperança, não teve uma mensagem de conforto ao aflito. Não, ele não faz menção dos pecados que tinham de ser confessados, ele não exigiu arrependimento, não ofereceu nem mesmo esperança. Somente 40 dias. Somente 40 dias de pronto. O fim viria sobre Nínive, assim como veio sobre Sodoma e Gomorra. Tudo aqui será destruído. Era uma mensagem sem compaixão, queridos. No entanto, foi pregada por uma pessoa que recentemente havia experimentado o milagre da graça e da compaixão de Deus na sua própria vida. Lembra? Ele foi alcançado pela graça, mas não deu graça. Ele recebeu a compaixão de Deus, mas não estava nem aí para os 120 mil habitantes de Nínive. E mais, Jonas não usou o seu testemunho pessoal de ter sido alcançado pela misericórdia divina para alcançar os seus ouvintes. Não usou, queridos. Ele foi alcançado pela graça de Deus ao ser poupado da morte, mas não usou uma só palavra acerca dessa graça em seu sermão. A impressão que dá é que Jonas fez o máximo que podia para impossibilitar a salvação dos ninivitas. Ele prejudicou, ele quis que eles fossem condenados. Amados, Jonas já morreu há séculos, e já estou concluindo, mas a atitude dele em pregar juízo sem amor é bem atual, é mais real do que imaginamos. Muitos que receberam a graça e o perdão divino são desumanos para com seu próximo, desumanos para com seus irmãos, a vez da igreja, que tropeçam e caem, desumanos para um filho, uma filha que cai em algum pecado. Muitos são como aquele homem que foi perdoado, lembram? De uma grande dívida, mas não perdoou uma dívida pequenininha. Gostam do perdão, mas detestam a ideia de ter que perdoar. Gostam de receber graça, mas detestam ter que dar graça, ser gracioso com o esposo, com o filho. Se deveria haver uma comunidade misericordiosa neste mundo, tal comunidade deveria ser a igreja do Senhor Jesus. Nós, igreja de Cristo. Se deveria haver gente misericordiosa nesse mundo, tais pessoas deveriam ser os crentes que dizem crer em Jesus, que na cruz disse:
Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem, estão cegos. Só que não é isso que as evidências ensinam, queridos. Temos visto pessoas que, por amor a Deus, se enchem de rancor, ódio pelos outros, assim como Jonas, que odiava os ninivitas, queria que eles fossem para o inferno. Temos visto comunidades inteiras, cristãs, que para honrar a Deus, para glorificar seu nome, manifestam maldade como o próprio mundo não exibe. Muitos pastores são os carrascos das suas ovelhas. Quer um exemplo real? Num bar de São Paulo, um senhor entregou um folheto evangelístico para uma prostituta. Ele foi pregando, evangelizando e deu para uma prostituta. E aproveitando o momento, essa mulher abriu o coração para aquele senhor e contou um pouco da sua história. Por que ela estava ali vendendo o seu corpo? Ela foi criada numa igreja evangélica no interior do país, de São Paulo. Um dia cortou o cabelo. Consequentemente, foi excluída da igreja. Excluída. Não podendo mais se vingar dela, porque ela continuou cortando, as pessoas não conseguiram, a liderança da igreja não conseguiu se vingar dela e procurou se vingar do pai dela, daquele irmãozinho. E ameaçou o pai dela de tirar ele da banda da igreja. Ele tocava na banda e é o que mais ele gostava de fazer. E a liderança falou: se você não der jeito na tua filha, se você não fizer com que ela pare de cortar o cabelo, você vai ser excluído da banda. E para não ser privado de tocar na banda, o referido senhor, um crente, cedeu à chantagem da igreja evangélica e expulsou a filha de casa. Botou ela para a rua. Humilhada, a mocinha que era do interior, foi para a cidade de São Paulo trabalhar numa casa de família. Naquela casa foi abusada pelo filho do patrão. Grávida, foi colocada para a rua. Escreveu para o pai, pedindo perdão, se podia voltar. Mas o pai era um cristão devoto, muito obediente, cegamente à sua igreja. Disse que não a considerava mais como filha, pois havia cortado o cabelo e envergonhado a família. Sabe quem acolheu e amparou essa jovem na Rua da Amargura? A dona de um bordel. Agora ela estava na prostituição para viver. E essa moça chorou ali com esse senhor, com saudade de casa e do evangelho, mas não havia visto amor na igreja. Não havia visto compaixão. Por que eu não posso cortar o cabelo? Por que não foi tratada, não foi explicado o assunto? Ela não recebeu amparo necessário entre os crentes, mas foi receber um abraço, uma casa das prostitutas. A mensagem da graça foi abandonada por aqueles que foram salvos pela graça. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, que a compaixão, a misericórdia nunca saia do nosso coração para com nossos filhos, nosso esposo, esposa, em nome de Jesus. Vamos orar. Se Deus quiser, não algo mais, estaremos falando sobre a reação do povo de Nínive a essa mensagem de condenação, como eles reagiram. Pai, em nome do teu Filho Jesus, te louvamos, te adoramos, Senhor, te bendizemos. Tenho plena consciência que não foi daquele tipo de mensagem, Pai, que adocica a nossa boca, alegra nosso ouvido, mas, como sempre tenho dito, é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno, meu Pai. É melhor ouvir uma mensagem que nos coloca no prumo ou no caminho da verdade do que sermos enganados, engodados. Senhor, ajuda-nos a ter moderação e equilíbrio, Pai, naquilo que pregamos. Não queremos ser como Jonas, que mostrou só um lado aqui da moeda, Pai. Quando formos evangelizar nas ruas, que realmente falemos sobre o inferno, sobre o ódio de Deus com relação ao pecado, mas que na outra mão tenhamos também, Senhor, uma mensagem de perdão, de graça e de misericórdia. Nos livra, Senhor, de
enfatizar só um lado da história, como esse pastor americano, Pai, Joel Osteen, que só fala sobre coisas boas. E muitos estão indo para o inferno, Senhor, suavemente, sem crise de consciência, porque estão sendo enganados, Pai, com a mensagem pela metade. Tem misericórdia, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos desse pastor, que tem sido confrontado por tantos outros pastores, mas mesmo assim ele continua, porque dá ibope, porque está dando certo aos olhos do mundo. Pai, o Senhor sabe que não há inveja no meu coração em relação ao sucesso dele. Não há inveja, Senhor, porque a condenação para ele será terrível se ele não se arrepender e não se prostrar diante de Ti, se arrepender dessa metade da verdade que ele tem pregado. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, perdoa, ajuda ele, abre os olhos dele, continua, Senhor, enviando pastores como tantos, Steve Lawson, que tem sido aí uma pedra no sapato dele para tentar corrigi-lo, mas ele insiste, Senhor, em pregar o erro. Tem misericórdia de nós também, Senhor. Lava nosso coração com o sangue do Cordeiro. Aqueles que erraram, caíram em pecados, que disseram que nunca mais iam cair, e caíram, que o Senhor venha bater a porta do coração, levar ao arrependimento e dar mais uma oportunidade de se erguer para a glória do Teu nome. Fica conosco, abençoa nosso domingo, Senhor, nosso almoço, a volta para os nossos lares. Senhor, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, aviva nossa alma, desperta, Senhor, aqueles que dormem, aqueles que estão literalmente dormindo, em vez de cultuar, em vez de buscar a Tua face. Senhor, tem misericórdia se a culpa é nossa, da liderança, por tanta frieza em nossa igreja. Tem misericórdia, Senhor, de mim, perdoa, Pai, e aviva-nos, desperta-nos para a glória do Teu nome.